queridos extensionistas, sejam muito bem-vindas a mais uma aula. Aqui você vai aprender a dominar a técnica de extensão de cílios, se tornar referência na sua região e lotar a sua agenda de clientes boas, que sempre te indicam e que não ficam pedindo desconto. Meu nome é Andressa Botelho, para quem não me conhece, eu já literalmente viajei o mundo para aprender extensão de cílios e estou na área já há 8 anos também. Eu vou te mostrar, através do meu conteúdo e das minhas aulas, o porquê a extensão de cílios é a técnica para quem quer se tornar uma mulher independente. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre como que você pode melhorar a sua retenção, ou seja, a sua durabilidade. Fica comigo até o final da aula que eu tenho certeza que ela vai mudar os seus resultados que você tem tendo com as suas clientes. Andressa, por que é importante eu me preocupar com retenção? Se você está se fazendo essa pergunta ainda, provavelmente é porque você ainda está começando ou você ainda não enfrentou problemas com clientes reclamando da durabilidade. Retenção, quando a gente fala esse nome, é simplesmente durabilidade. O quanto o cílio natural retém o cílio sintético, né? O quanto aquele cílio, aquela extensão consegue ficar ali, né, aderida, digamos assim, a esse fio natural, tá? Então, por que é importante? Porque através dela você vai conseguir proporcionar durabilidade para sua cliente e ela vai ficar mais satisfeita, né? Ela vai voltar mais vezes, ela vai falar bem de você e ela vai te indicar para outras pessoas também, tá? Então, a retenção é muito importante. E ela também te evita de você ter que ficar corrigindo, né, problemas, corrigindo ali procedimentos que não ficaram legal a durabilidade, né? Por exemplo, vou dar uma situação. Todo mundo já passou por isso, né? Quem já tem mais experiência, de você ter feito os cílios de uma cliente e aí depois de 5 dias ela te manda uma mensagem falando: ah, Andressa, ou fulana, né? Meus cílios não estão durando, eles caíram muito nesses 5 dias, eu não sei o que aconteceu. E muitas vezes nem a lash designer, né, nem a profissional tá sabendo o que está acontecendo. Então, para você não sofrer desse problema, é importante você conhecer o que você precisa fazer para ter uma retenção legal, para você evitar esse tipo de problema. Porque acontecer uma vez ou outra, tudo bem, a gente corrige, né? Mas se isso está acontecendo sempre, você pode estar fazendo alguma coisa de errado, tá bom? Então, é importante conhecer melhor sobre durabilidade, sobre retenção, para você evitar esse tipo de problema. Essa correção seria: a cliente reclamou, 5 dias depois, ela volta no seu estúdio, você fala para ela: fulana, vem aqui que eu vou consertar seus cílios. E aí, às vezes, você tem que refazer metade dos cílios ou mais que caiu ali em 5 dias e você não sabe por quê, né? E você fica assim: meu Deus, e se todas as clientes que eu tiver feito naquele dia tiverem esse mesmo problema? O que aconteceu? O que será, meu Deus, que eu fiz de errado? Mas não precisa ter esse sofrimento mais, porque eu vou te ajudar aqui na aula de hoje. Nós vamos resolver esse tipo de problema. Você não vai passar por isso mais e você vai saber o que fazer para ter uma retenção legal, tá? E para corrigir esse cílio da cliente caso ele tenha caído, ok? Andressa, o que diferencia um procedimento, só ali no procedimento, de uma cliente, né, que não vai durar e da cliente que vai durar, né? O procedimento que faz durar e o procedimento que não faz durar. Existem algumas coisas, tá? Vou falar bem breve antes de eu entrar bem a fundo em cada uma, tá? Limpeza é uma muito importante, tá? A limpeza dos cílios da cliente vai interferir diretamente no resultado, na durabilidade, ok? A cola, a qualidade da cola que você está usando, quanto tempo tem que você abriu, né, o vidrinho de cola, se tem muito tempo que está aberto, se é a cola adequada para você, o tempo de secagem dela, também a temperatura e a umidade, se está adequada para suas situações, para suas condições, ok? Pode ser o jeito que você está fazendo a sua acoplagem, pode ser também os cuidados da cliente ou questões hormonais da cliente também, mas aí tem que investigar melhor, tá? Então, tem essas diferenças ali entre os procedimentos, tá? Algum você não caprichou, depende, né, do que aconteceu na limpeza, ou seja lá o que for, que vocês vão conseguir meio que fazer um checklist aqui hoje para ter certeza de que a sua cliente vai ter uma retenção boa, tá? Uma durabilidade boa para você não só não ter reclamações, quanto as clientes te indicarem porque você tem uma durabilidade boa, tá? A gente não quer só evitar reclamações, a gente quer ser acima da média, a gente quer ser melhor cada dia, melhorar tudo que a gente puder sempre, ok? Por que é muito importante você, além de preocupar não só com ela não reclamar agora, né, mas a médio prazo, a longo prazo, por que é importante
você sempre ter uma retenção legal? Eu vou te dar algumas dicas para que você consiga controlar certas coisas, para que você sempre tenha o mesmo resultado mais ou menos com a cliente, tá? Mas o que que muda, né? É como eu falei, você vai ter uma reputação, né? Tem muita gente, principalmente em cidades pequenas, né? A gente sabe que todo mundo comenta sobre algum lugar, algum salão de beleza, alguma clínica de estética, todo mundo sempre tem o que falar, né? Nem sempre só em cidade pequena, né? Mas sempre tem o pessoal que fala, a fulana faz os cílios, fica lindo, mas não dura nada. A fulana faz os cílios, mas sempre fica daquele jeito, ou XYZ. Sempre tem alguma coisa para comentar. Então, que seja o seu caso, aqui tem os cílios que durem mais, que sejam duráveis, que tenham uma retenção boa, tá? A gente quer ser falada por isso também, positivamente, claro, lógico, né? Não é só um cílios bonito, a gente quer um cílios que seja bonito e que dure bastante também, tá? Muito importante essa questão. Então, sua reputação está em jogo. E eu vou mostrar hoje na aula o jeito que eu faço para ter uma retenção legal, tá? Eu sei que tem gente que tem método XYZ, né? Mas aqui eu vou trazer e vou explicar melhor o porquê que esses métodos funcionam, o que que tem por trás de uma retenção boa, independente do método, tá? Vocês vão entender hoje com um pouco mais de profundidade, tá? E que vai ficar mais simples para vocês adaptarem com o tempo, mas nunca deixar de ter uma retenção boa, ok? O que as pessoas mais erram para ter uma retenção boa? O que eu diria que é o erro número 1 é a limpeza, sem dúvida. Muita gente escolhe o tipo de shampoo para limpeza errado, tá? O produto para limpar os cílios de forma errada. Ou às vezes não tem o hábito de lavar os cílios da cliente. Simplesmente já deita a cliente e começa a fazer a aplicação. E eu não acho que essa seja a melhor opção, né? Sempre, o quanto mais limpo o cílio tiver, mais durável esse cílio vai ser, tá bom? Então, a limpeza, ela é muito, muito importante, tá? Lógico, tem outros erros também que eu vou falar durante, né, a aula de hoje, mas a limpeza é crucial, tá? E o que vocês precisam saber sobre a limpeza e o que eu recomendo que vocês façam, né? O que eu faço, como que eu, Andressa, faço a minha limpeza. Eu utilizo aquele shampoo, aquele sabonete, né, desculpa, chamado Effaclar, tá? Então, Effaclar Alta Tolerância. Vou procurar uma foto para colocar aqui para vocês, que é o Effaclar Alta Tolerância. Ele é um sabonete de limpeza para a pele, que ele retira muito a oleosidade, tá? Ele vai ter uma capacidade ali de limpar os cílios bem profundamente, tá? Então ele vai tirar toda a oleosidade e vai deixar os cílios muito, muito limpos para receber uma extensão, ok? Como que eu utilizo ele? Como que eu utilizo? Eu vou simplesmente diluir ele dentro de um frasco pump. O que é um frasco pump, Andressa? É um frasco que ele vai ter, a válvula dele vai formar espuma, tá? Então essa espuma, ela torna mais fácil a limpeza e mais fácil o enxágue do que usar a substância pura, tá? Vai ser mais, digamos que vai irritar um pouco mais o olho da cliente se você utilizar dessa maneira, sem diluir, tá? E, enfim, vai ser mais difícil ali de enxaguar. Então, como que eu faço? Pego o frasco, coloco uma quantidade do Effaclar e mais uma quantidade de água, tá? Digamos que seria uma colher do Effaclar para 4 colheres de água ou mais, tá? Então é uma proporção mais ou menos assim. Como que você vai ter certeza? Mistura no frasco e vê a consistência da espuma. Se ela tá limpando, ela não pode ficar muito aguada e também não pode ficar muito concentrada, tá? Um meio termo ali, mais ou menos essa proporção de 1 para 4 ou 1 para 5, depende, tá bom? Então, enfim, Effaclar para limpar. Se a cliente estiver de maquiagem, sempre tire toda a maquiagem dela antes de começar a fazer a limpeza, tá? Antes de passar o sabonete. Não adianta, se você passou o sabonete e ainda tem maquiagem, depois que você enxagou, você passar demaquilante e depois fazer a extensão em cima. Não, passa o demaquilante primeiro, tá? Eu gosto muito da água micelar da Garnier, tá? Gosto de tirar a maquiagem com ela. Se não for a prova d'água, vai sair com ela. Se for a prova d'água e for uma primeira aplicação, tudo bem se você quiser usar algum demaquilante mais potente, tá? Mas, claro, se você puder pedir para sua cliente não vir de maquiagem, principalmente maquiagem à prova d'água, antes de fazer os cílios, né? Ela vai estar colaborando com você e vai estar ali te salvando
uns 20 minutos que você gastaria fazendo essa limpeza do olho dela, tá? Então, muito importante ela já vir ciente pra te poupar tempo, ok? Então, tirou a maquiagem, vai e faz a limpeza dos cílios. Então, isso vai fazer com que você tenha uma durabilidade melhor, a limpeza ser bem feita. E por que o Effaclar, Andressa? Existem alguns shampoos, alguns produtos para limpeza que o pessoal usa para limpeza dos cílios que tem um pH baixo ou que hidrata os cílios, e a gente não quer isso. Por quê? Quanto mais a gente hidrata, ou normalmente a maioria dos produtos para limpeza de cílios, né? A maioria dos que hidratam tem um pH mais baixo, tá? É como se fosse uma escala do pH, onde quanto mais baixo, mais hidrata, e quanto mais alto, menos hidrata, né? Mais abre a cutícula do fio. Então, mais baixo sela a cutícula e mais alto ele abre a cutícula do fio. A gente quer um pouco mais para aberta, né? A gente quer mais abrir essa cutícula para que a cola consiga penetrar na raiz dos cílios, tá? Na raiz não, desculpa, nas escamas dos cílios, não é na raiz. Nunca vou penetrar a cola na raiz dos cílios. Então, o cílio, ele é como se ele tivesse cutículas ou escamas, se você olhasse bem de perto, bem com um microscópio, né, digamos assim. Então é como se ele tivesse várias escaminhas assim, ou cutículas, o fio. E a gente quer que a cola penetre nessas aberturas para vir aqui, e a extensão que vai estar acoplada aqui dure bastante, tá? Então, enfim, quanto mais abertas as cutículas, mais vai durar, mais vai a cola entrar nessas escamas, ok? Então, a gente não quer nada que hidrate muito e a gente quer algo que vai limpar bem profundamente, que tem um pH um pouco mais alto, tá? Então é por isso que eu falei sobre o Effaclar, que ele tem um resultado muito bom para retenção, ok? Outra coisa que você pode fazer para ter uma retenção boa, que eu gosto bastante, é utilizar um primer. Eu gosto dos primers que contenha uma certa quantidade de álcool, tá? O que eu indico, vou colocar a foto aqui, que é o primer da Fio a Fio Brasil, tá? Então esse primer eu gosto bastante porque ele tem uma concentração moderada de álcool. A gente não quer nenhum primer que seja muito forte em relação a álcool, né? Que seja muito concentrado, e nenhum que praticamente seja só água, porque afinal a gente já passou água quando enxagou os cílios, né? Então não faz sentido passar mais água. Então ele tem uma concentração moderada e o álcool ele vai fazer com que abra essas escamas, né? Essas cutículas ali dos fios, para que, enfim, tenha uma aderência melhor. Então eu gosto do primer. E depois eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para conseguir passar esse primer sem arder os olhos de forma mais eficiente, ok? Então, indico o primer para poder fazer essa questão de preparar os cílios para receber uma extensão e durar mais, ok? Existem vários no mercado, mas eu tô falando do que eu gosto e do que eu uso, tá? Outra coisa muito importante para que você tenha uma retenção boa, tá? É você fazer uma acoplagem bem feita. Andressa, a acoplagem, ela é só sobre se o cílio fica bom ou se ele fica bem posicionado ou se ele fica mal posicionado, se ele fica torto ou não, ou se é por cima ou se é por baixo? Não. A acoplagem, gente, ela interfere em várias coisas. Ela interfere no conforto, ela interfere na durabilidade, ela interfere na beleza do set ali geral dos cílios, tá? Então, muito importante você fazer essa acoplagem de forma correta para atender todas as expectativas ali e, enfim, proporcionar tudo de bom que você pode proporcionar para cliente ao fazer uma acoplagem bem feita. E quando você faz uma acoplagem bem feita, você tem uma durabilidade melhor. Por quê? O que é uma má acoplagem e o que é uma boa acoplagem quando se trata de retenção, né? Quando a gente tem aqui o cílio natural, que é a pálpebra, e aqui é o cílio natural da cliente. Quando a gente vai fazer uma acoplagem e a gente vem com a extensão aqui, e a área que tem contato da extensão, entre a extensão e o fio natural é só essa daqui, por exemplo, digamos que a base, né, a extremidade da base dos cílios não está em contato com o fio natural, a gente não vai ter uma retenção boa, tá? Porque esse cílio, por mais que você preparou bem os cílios, por mais que a cola seja adequada, pode acontecer que esse cílio simplesmente descasque, e a gente não quer isso, né? Esses cílios, ele poderia facilmente ali no atrito, ou a cliente passando o olho, ou passando a mão no olho, né?
ou escovando os cílios, poderia acontecer isso, tá? Então é importante sempre ter uma base mais selada, né? Então, se eu tenho a minha pálpebra aqui, tenho o cílio natural, eu vou querer aplicar a minha extensão de forma que ela tenha o máximo de contato com o fio natural na base. Não importa nem se às vezes esse contato é menor do que aqui, mas é importante que a base, né, tenha contato com o fio natural, não deixe ela solta, ok? Então a acoplagem vai fazer diferença. Isso serve para volume brasileiro, para clássico, para qualquer técnica que você possa fazer, tá? Então sempre a acoplagem bem feita vai fazer uma diferença enorme na retenção. Outra coisa muito importante é você trabalhar com a cola certa para você, tá? Ou também trabalhar de forma correta com a cola em geral. E eu vou dizer agora o que significa isso, né? O que você pode fazer para melhorar e trabalhar de forma melhor com a sua cola. Como trabalhar de forma correta com a sua cola? Existem várias coisas que fazem diferença e eu vou falar sobre elas, mas uma das primeiras é você escolher a cola ideal para você. Tá? Então, essa não é uma aula sobre cola, mas é uma aula sobre retenção e a cola, ela é um fator fundamental na retenção. E você precisa escolher a cola ideal para você. Como assim? Não é qualquer cola, né? Não é só abrir ali no Google, jogar cola para extensão de cílios e comprar e passar a usar aquela ali. Pode ser que dê certo para você, mas pode ser que você tenha resultados ruins com essa escolha, tá? E pode ser que você consiga melhorar ainda mais, né? Com base na escolha que você já fez ou da cola que você já usa, tá? Então tem como você melhorar ainda mais. Então a primeira coisa que você precisa avaliar é o seu nível de experiência. Há quanto tempo você faz cílios, tá? Você é super rápida na hora de manusear, de fazer a aplicação, de pegar o fio e ir até o fio natural, né? De pegar a extensão e ir até o fio natural. Você é mais devagar, tem pouco tempo que você faz cílios, né? Avalia isso. Quanto tempo de experiência você tem? Por quê? Quanto mais tempo você tem de experiência, mais rápida normalmente, né? A profissional é. Tem gente que tem muito tempo de experiência, mas não é super ágil e, enfim, tem exceções. Mas veja o nível de agilidade que você tem. Se você é super rápida, você vai precisar de uma cola com a secagem mais rápida. E se você é super devagar ou super iniciante, você vai precisar de uma cola com uma secagem, um tempo de secagem mais devagar, tá? Então, por exemplo, se você é super ágil, talvez você precise de uma cola de meio segundo de secagem ou 1 segundo de secagem. Se você faz cílios já não tem muito tempo, tem, sei lá, 6 meses e você tá ainda mais devagar, então você vai precisar de uma cola com uma secagem de 2 para 3 segundos, tá? Então, mais ou menos isso para você decidir a rapidez ali da secagem da cola mais apropriada para você. Depois a gente tem a questão do seu ambiente de trabalho, tá? Meu estúdio bate sol, Andressa. Se seu estúdio bate sol, provavelmente você vai ter uma umidade mais baixa. Se não bate sol no seu estúdio nunca, né? Ou no lugar que você atende, né, na sua casa, seja lá onde for, se não bate sol, provavelmente você vai ter uma umidade mais alta. Esses são fatores que influenciam independente do clima exterior, né, do clima da sua cidade. Lógico que ele vai ter um papel fundamental, mas mesmo, por exemplo, numa cidade que tenha um clima com uma umidade mais baixa, que seja em geral seco, se você vai atender num quarto que não pega sol, lá dentro dele a sua umidade normalmente vai ser mais alta, tá? Às vezes pode ir 70%, 60%. E isso costuma ser um número mais alto, né? Então isso faz diferença, tá? Avalie as duas coisas. E como que você vai avaliar isso? Comprando é como se fosse um aparelhinho que chama higrômetro. Ele vai servir, não é hidrômetro, hidrômetro é o que, enfim, a companhia de água local sua vai medir ali as informações. Mas higrômetro é o que usa para você medir sua temperatura e sua umidade, tá? Então ele vai medir ali dentro do seu ambiente e não lá de fora. Não é olhar no clima-tempo, não é olhar no aplicativo de tempo de clima do seu celular, não vai adiantar, tá? Então precisa ter esse aparelhinho e ele é super barato, né? Ele é 20, 30 reais, você consegue comprar um para você medir isso. E você normalmente vai conseguir sentir se tá alta ou se tá baixa a temperatura simplesmente enquanto você tá fazendo os cílios. Mas voltando ali para escolher a cola. Se dentro do seu estúdio tende a ser mais seco, ou seja, abaixo de 50%, então você vai ter que procurar uma cola que tenha uma janela de umidade mais próxima a isso. E se você tá num lugar, né, que a sua umidade tende a ser muito mais alta,
acima de 50%, 60%, 70%, 80%, aí sim você vai precisar de uma cola que tem uma janela de umidade mais alta, tá? Uma tolerância mais alta para umidade. Por que que é importante você fazer essas escolhas apropriadas nas duas coisas, né? Tanto na rapidez ali da secagem da cola, quanto nas suas condições do ambiente. Porque, por exemplo, uma cola de secagem super rápida, meio segundo, por exemplo, se ela tá num ambiente, se ela tá ali sendo usada num ambiente de 80% de umidade, por exemplo, ali no higrômetro, você vai notar que ela não vai secar em meio segundo, né? A não ser que esteja escrito ali na embalagem. Mas, normalmente, ela vai secar em mais rápido do que isso, né? Em menos tempo do que isso, menos do que meio segundo. Por exemplo, se na cola tá escrito que ela vai ter uma secagem de 2 segundos e você tá numa umidade ali de 20%, 25%, 28%, você não vai ter uma secagem de 2 segundos. No final, você vai acabar tendo uma secagem de 4, 3 segundos. Vai demorar muito mais para secar. Lembrando que nos cílios, quanto mais úmido, mais rápido seca, e quanto mais seco, mais devagar seca. É o contrário do que secar a roupa no varal. Então você precisa saber disso, tá? Ver se sua cola, se o seu ambiente tá sempre mais acima do que 50 ou abaixo do que 50, para você decidir qual vai ser a melhor cola para você utilizar, com base na rapidez, né? Que vai ser com base na sua experiência e com base também na umidade do seu espaço, né, de trabalho onde você está atendendo ali. Então isso para você escolher a cola certa. Agora, outra coisa muito importante, detalhes de manuseio, de como trabalhar melhor com a sua cola, tá? Então, lógico, eu acho que isso aqui é óbvio para maioria das pessoas, né? Mas sempre substitua o frasco de cola sua a cada 30, 40 dias. Então, se você abriu a cola hoje, toda vez que você for abrir ela de novo para substituir a gotinha de cola, vai entrar ar dentro do tubinho de cola e vai fazer com que o processo de polimerização ali dentro aconteça, né? Então, por exemplo, uma cola que você abriu hoje versus uma cola que você abriu há 40 dias atrás, elas não vão ter a mesma consistência, a mesma durabilidade, elas vão secar em tempos diferentes. Então, não é interessante você trabalhar com uma cola que esteja aberta há muito tempo. Isso vai afetar, sim, a sua durabilidade, tá? Então, primeira coisa, lembra disso, troca sempre. Sempre usa a cola mais fresca possível. Outra coisa, a gente falou de cola fresca, né? Outra coisa dentro disso também é sempre trabalhar com a cola fresca durante o procedimento. Como que eu faço isso, Andressa? A cola, ela sempre vai ser muito sensível à umidade, né? Então, ela vai ficar exposta ali ao ambiente o tempo todo. Quanto mais tempo tem que ela está exposta ao ambiente, mais rápido aquela cola que está naquela gotinha que você pingou ali há 30, 40 minutos atrás, mais rápido ela vai secar. Então, tem gente que pensa assim, não, mas ela tá viscosa, ela vai secar devagar. Não, na verdade, ela não vai secar com toda a aderência, com todo o poder de aderência que ela tem. O ideal, grava essa frase, o ideal é a cola precisa chegar no fio natural o mais fresca possível, para que ela seque lá e perdure lá, para ela durar o máximo possível, a maior quantidade de tempo possível, tá? Então esse é o segredo para uma boa durabilidade. Chegando ali num cílio limpo ali, bem com as escamas abertas, bem preparado, vai ter uma durabilidade assim perfeita, ok? Então esse é um dos segredos para uma durabilidade boa. A preparação com a cola fresca, você não tem uma aderência mais forte do que isso, tá? É aquela aderência que quando vai fazer uma manutenção, você nota que quase que precisa de uma remoção química, né? Com um removedor, porque tá muito forte a aderência. A gente quer isso, que dure bastante os cílios. Então, lembra, além de tudo, para você conseguir ter uma cola fresca, né? Além do tubo, né? Sempre ser substituído com frequência, duas coisas importantes. Sempre que você molhou o fio sintético na cola e você está indo para o fio natural, você tem que fazer esse processo, depois que você molhou, até chegar no fio natural, o mais rápido possível. Não faz nada nesse intervalo, não isola nesse intervalo, isola antes, para que essa cola chegue no fio natural o mais fresca possível, tá? Então isso é muito importante. Tem gente que tende a demorar mais a chegar no olho oposto, né? Então se a cola tá aqui, o olho direito tá aqui, o esquerdo tá aqui, tem gente que tem retenção mais fraca no olho esquerdo porque ele está mais longe da cola, tá? Existe isso.
Então é muito importante você demorar o menos possível até chegar no fio natural, tá? Outra coisa muito importante, substitua a gotinha de cola muito frequente, tá? Então a cada 15, 20 minutos, né, digamos que é o tempo de validade ali da gotinha da cola. Não importa se você ainda acha que a consistência tá legal, você vai notar. Se você não tá acreditando, faça um teste. Cola um fio agora que você substituiu a gotinha de cola e cola outro daqui 20 minutos com essa mesma cola e depois de um tempo tenta fazer uma remoção mecânica ali com a pinça, né, do primeiro fio e do último, para você notar o quão mais forte é a aderência quando a cola está mais fresca, tá? Faz muita diferença. Então recomendo que você sempre troque com frequência a gotinha da cola, tá? Então essas são as minhas dicas sobre cola para ter uma retenção melhor. E outra questão muito importante para ter uma retenção melhor é, lógico, os cuidados da cliente, né? E não só a questão dos cuidados da cliente, né? O que seria responsabilidade da cliente e que não é mais culpa sua. Então, se ela tá usando produtos oleosos, né? É uma questão dela. Se ela tá indo na sauna, né? Sauna a gente sabe que proporciona uma durabilidade mais fraca, né? No final não vai durar tanto quanto a gente gostaria. Questões hormonais, né? Do próprio cílio natural dela, se ele não tá caindo, né? Tireoide, disfunções da tireoide podem ocasionar isso. Então, muito importante você investigar ali o que aconteceu. Às vezes ela tá fazendo um tratamento com algum ácido perto da área dos olhos. Enfim, várias coisas que podem influenciar que nem sempre são culpa sua, tá? Então, sempre que uma cliente reclamar de retenção para você, de durabilidade, o que você vai responder para ela? Você vai pensar ali tudo que pode ter dado errado e você vai repensar o que você pode mudar para resolver aquele problema. O que talvez você tenha feito errado? Será que eu errei na limpeza? Será que eu não usei o shampoo adequado? Não estou usando um shampoo legal para poder, né, limpar bem aquele cílio da cliente, né? Deixar as escamas mais abertas. Será que eu estou usando um shampoo que hidrata? Porque isso pode ser um problema, tá? Será que eu posso melhorar a retenção dessa cliente, às vezes nem é só uma, né? Algumas ali. Será que eu não posso melhorar a retenção dessas clientes com o uso de um primer? Acho que eu vou testar usar um primer, pode ser uma boa. Será que eu preciso melhorar a minha acoplagem? Será que é a acoplagem que não tá legal, que tá fazendo ter uma durabilidade ruim aqui? Precisa descobrir. Será que eu preciso, então, substituir a cola, né? Ou será que eu preciso escolher uma outra cola? Será que essa cola tá secando devagar demais para mim ou rápido demais? Porque lembra que se ela tá secando rápido demais, pode ser que ela seque antes de chegar no fio natural e tem a famosa falsa colagem, né? Então, falsa colagem é quando o cílio seca antes de chegar no fio natural. Então, ele meio que chega no fio natural, ele já tá 60%, 70% seco e não vai aderir bem forte a esse fio natural, caindo ali depois de 5 dias, 3 dias, 2 dias, né? Então, muito importante trabalhar com a cola de forma adequada, tá? Lembrando de todos os pontos que eu falei aqui sobre trabalhar com a cola certa. E outra coisa é, se você viu tudo que você poderia fazer ali, se você tá sempre controlando o seu ambiente, né? Você comprou o seu higrômetro, você tá medindo ali temperatura e umidade para tentar manter ali no que recomendou para cola, se você tá, né, sendo disciplinada com isso, né? Tá tendo disciplina, em relação a isso, você sempre vai ter resultados parecidos com todas as clientes, tá? Se você trata todas do mesmo jeito, né? Todas com o mesmo nível ali de limpeza, bem limpinho os cílios, né? Usa o primer, tá fazendo a acoplagem do jeito direitinho, você sempre vai ter os mesmos resultados, tá? Os mesmos resultados bons, com uma retenção legal, tá? E aí, depois que você viu tudo isso, você vai ver se talvez não é questão dos cuidados da cliente, né? Se não é ela que tem que melhorar. Então, faz um checklist aí de todos os pontos que eu falei para você decidir o que aconteceu ali com aquela cliente que o cílio caiu antes da hora, ok? Vou mostrar para vocês agora um passo a passo de como que você pode fazer para ter uma retenção melhor através de uma preparação bem feita, ok? Eu sempre começo a preparação através da higienização. Então, utilizando uma espuminha de limpeza, eu venho com um cotonete e vou lavar os cílios dela. Se ela tiver de maquiagem, eu vou tirar a maquiagem antes de fazer essa higienização com a espuminha. Então, eu esfrego bem e depois de esfregar, eu vou jogar uma água.
eu enxago mais ou menos 3 vezes cada olho, para ficar bem limpinho e enxaguar bastante toda a espuma. Depois de enxaguar, eu vou secar esses cílios com a ajuda de um ventilador. Agora eu vou utilizar um primer. O primer ele vai ajudar a abrir as escamas dos cílios. Esse que eu utilizo é o da Fio a Fio Brasil. Tem que tomar muito cuidado na hora de aplicar, porque ele contém alguma concentração de álcool. Então, você tem que tirar o excesso várias vezes da pontinha do microbrush para não arder o olho da cliente. Então, muito importante essa questão. E passar ali na raiz dos cílios. Não precisa muito passar na ponta, né? Mas é importante fazer com que toda a raiz tenha contato com o primer. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, eu disponibilizo uma aula gratuita para você, preparada com muito carinho, para ajudar todas as extensionistas que queiram alcançar resultados melhores, tá? A encher a agenda de clientes boas, a ganhar mais dinheiro, a lucrar mais, tá? A passar pela carreira, né? Pela sua evolução ali de uma forma mais leve, né? Lidar com as dificuldades também de uma forma mais leve, tudo para poder ajudar você, extensionista, tá bom? Se você gostou dessa aula, deixa um comentário aqui, me conta o que você achou. Eu quero te ver na próxima terça-feira. Inscreve no meu canal, caso você não tenha feito isso ainda. E claro, me siga no Instagram para conseguir acompanhar os meus conteúdos, que lá eu também compartilho bastante coisa para vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado, um beijo e eu vejo você na próxima aula.